começando a falar a respeito desse mercado para a soja, principalmente norte-americano, que nós vamos conversar agora pela internet. Nós conversamos agora com Marcos Araújo, ele que é da Agriinvest, e fala conosco um pouco sobre a operação de mercado. Estava trazendo alguns números, Marcos, em relação soja Chicago neste momento, vai sendo influenciada positivamente por outras commodities, principalmente petróleo. Estamos vendo os Estados Unidos avançarem com a sua semeadura sem muitos problemas, como se dizia no começo. Qual que é a sua avaliação de momento em relação à soja na Bolsa de Chicago? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Nós temos aí a nível global ainda o efeito e a continuidade da inflação a nível global. Essa questão macro impacta diretamente no mercado de commodities agrícolas, então a expectativa é de continuidade de alta. Nós temos uma previsão climática adversa para as planícies dos Estados Unidos, pegando também o estado de Iowa, junto com Illinois, que são os maiores produtores de soja e milho nos Estados Unidos. E, Fabiano, historicamente falando, em 36 anos, os melhores preços da soja ocorrem na Bolsa de Chicago durante a segunda quinzena de junho à primeira semana de julho. Portanto, nós acreditamos aí nessa expectativa de alta e, sem dúvida alguma, vai ser um momento bem oportuno para os produtores brasileiros efetuarem vendas futuras para 2022, uma vez que já os preços correntes são bem rentáveis e essa venda futura 2022, nós recomendamos fortemente que os produtores protejam essa venda futura com o seguro de alta. Marcos, em torno daquilo que nós temos hoje, principalmente com moeda norte-americana, e isso vai influenciar no Brasil, alguns economistas que trabalham com câmbio acreditam numa valorização do real frente à moeda norte-americana, e esse ponto ele é importante para todo mundo que trabalha com produtos de exportação, inclusive o sojicultor. Então, esse é o primeiro elemento. Nós temos aí esse destaque que você colocou muito bem em relação a essa última quinzena de junho e a primeira quinzena de julho. Como é que essas variáveis, elas somadas, elas devem refletir sobre os negócios com soja no Brasil, principalmente os valores praticados no cenário interno? Excelente pergunta. Normalmente nós temos uma correlação inversa. Quando o dólar cai, as commodities sobem. Portanto, a tendência ainda, com todo esse desemprego nos Estados Unidos, em torno de 8 milhões e 500 mil pessoas, o governo americano deve continuar com seus estímulos na economia. Isso daí é mais impressão de dólar, é mais injeção de dinheiro no mercado. Por isso, o dólar vem caindo não só aqui no Brasil, como a nível global, o que pode repercutir em preços menores para o sojicultor brasileiro. Portanto, o sojicultor brasileiro tem que olhar com muito carinho essa oportunidade de venda futura. Por quê? Aqueles produtores que compraram seus insumos com um dólar de 5,50, nós tínhamos Chicago, em março do ano que vem, ao redor de 11 dólares o bushel. Hoje nós temos o março a 13,80 e o dólar futuro a 5,27. Esse risco cambial é muito perigoso para o sojicultor brasileiro. Portanto, esses preços futuros, no atual nível de preço, que nós temos Chicago a 13,80, o prêmio do porto de 20 centavos e o dólar futuro a 5,27, se traduz numa soja do porto para o ano que vem a R$ 160,50. Por exemplo, em Rio Verde, Goiás, seria uma soja ao redor de R$ 149,50 uma saca, que para uma produtividade de 67 sacas por hectare, o sojicultor de Goiás, nesse exemplo real, está tendo um retorno, uma margem operacional de R$ 6.000 por hectare. Então, eu não vejo por que o produtor ter medo. Subiu os insumos? É verdade, subiu 40%. Só que os preços da soja em reais, contando essa disparada de Chicago, subiu 60%. Então, o produtor deveria olhar com carinho, se ele fizer uma venda futura para 2022, e proteger essas vendas futuras com essa call que eu falei, que é o seguro de alta. Marcos, esse ponto é bem interessante em termos de proteção do negócio, até porque se nós pegarmos, o mercado é vivo, ele está
ele está em constante atuação. Nesse momento nós temos uma soja com alta de em torno de 1% em Chicago, nós estamos com uma forte queda para dólar de novo, está caindo 1,2, 1,25, está vindo para baixo de 5,10 agora, R$ 5,08, ainda que no mercado futuro, dólar futuro está apontando para um pouco mais de 5,20, né? Já tem algumas sinalizações de queda para essa moeda. Se nós considerarmos os parâmetros, então, agora eu vou mudá-los, tá? Vou colocar o dólar, que nós estamos vendo neste momento, soja que negociado no preço do cenário internacional, e o custo de aquisição de insumos, que aumentou o seu valor, mas também ele sofre, de certo modo, com esse câmbio mais baixo, com o real mais valorizado. Melhora na hora de fazer a aquisição, o poder de compra para aquisição melhora um pouco para esse produtor. Dentro desses parâmetros, mantenha essa mesma estratégia que você acabou de falar? Sim, faz todo sentido para quem comprou os insumos, por exemplo. O produtor rural basicamente tem três moedas, né? Real, dólar ou a soja. Então, se você olhar, por exemplo, teve produtores que compraram o fosfatado alguns meses atrás, quando Chicago, março do ano que vem, estava ao redor de US$ 11 o bushel, estava dando uma relação de mais ou menos 19 sacas por tonelada do MAP DAP. Hoje, Chicago subiu, mas o MAP recentemente explodiu os preços, né? Essa relação chegou a bater 27 sacas de soja para uma tonelada base Porto. Então, o produtor rural tem que avaliar muito o que ele está fazendo de custo. Eu gosto demais dessa relação de custo, sacas de soja por hectare. Quanto menor essa relação, mais é interessante para o sojicultor. Por exemplo, você pega produtores de Goiás, vários aí estão tendo condições de fazer seu custeio com em torno de 27 sacas por hectare. Para uma produtividade de 60 sacas, vejam vocês que é um excelente ganho para o sojicultor brasileiro. Marcos, vou aproveitar a sua participação aqui, porque não tem jeito, o telespectador, ele vai perguntando mesmo, vai mandando perguntas, a gente divulgou a entrevista antes nas mídias sociais e o pessoal quer saber também de milho. Então vou te fazer uma única pergunta a respeito desse mercado de milho aqui no Brasil, e o pessoal tem pontuado muito a questão do mercado doméstico em relação aos preços praticados, custo de produção, né, que nós temos um custo de produção bastante elevado, ainda mais com as perdas que nós estamos vendo em Paraná, no Mato Grosso do Sul, principalmente, concentrado nesses estados, que são importantes produtores, e a paridade com o dólar também. O dólar volta a ser também de certo modo, influente demais nesse mercado de milho. Aí eu te pergunto, aparentemente safra é menor de milho mesmo, né? O produtor diz que é bem menor. Se isso ocorrer, o atendimento aqui no Brasil é para a demanda doméstica ou é para exportação? Onde que deve ficar esse milho produzido no Brasil? Porque aparentemente uma produção menor no centro-sul do Brasil desequilibra inclusive a situação internacional de milho. Certamente, Fabiano. Para você ter uma noção, hoje cerca de 85% da exportação mundial de milho se concentra em 4 países: Estados Unidos, Ucrânia, Argentina e Brasil. O Brasil aí disputa hoje, aí, muitas vezes, segundo, terceiro lugar na exportação mundial de milho. Então, e hoje no Brasil, cerca de 77% da produção nacional de milho vem do milho safrinha. E a gente sabe que o milho safrinha é uma lavoura de grandes riscos. Inicialmente, nós tínhamos um potencial produtivo do milho safrinha 2021 em 83 milhões de toneladas. O mercado já trabalha com uma produção inferior a 63, uma queda média nacional cerca de 24%, podendo ser sim ainda menor, porém, ou seja, uma queda já consolidada, Fabiano, no milho de safrinha, cerca de 20 milhões de toneladas. No entanto, o milho brasileiro está muito caro no mercado internacional. O programa de exportação brasileiro, que inicialmente era estimado em 35 milhões de toneladas, várias tradings têm trabalhado com uma exportação brasileira entre 20 a 23 milhões de toneladas. Portanto, uma queda aí de 13 a 15 milhões de toneladas. A produção cai 20 e a exportação cai de 13 a 15 milhões. Muito desse milho, que inicialmente era programado para ser exportado, junho, julho, nós tivemos o atraso do plantio do milho, esse milho foi revertido para o mercado interno e as tradings vão originar esse milho em outros fornecedores, a exemplo da Argentina e Ucrânia, Fabiano. Marcos, para encerrar, não tem mágica, né? Menor oferta de milho
uma tendência de preços mais elevados também. Sem dúvida, Fabiano. Complementando a tua pergunta inicial, se me permite, por exemplo, o milho para exportação embarca em setembro agora desse ano, 2021. Nós temos Chicago a $600, 602 centos o bushel no milho e um prêmio na exportação de $1 acima de Chicago. Com o dólar futuro a 5,21, é o milho sobre roda Santos a R$ 84,30. Se nós descontarmos um frete histórico de Santos para Campinas, já que o milho na B3, a referência de preço é Campinas, Fabiano, então 84,30 Santos menos R$ 3 seria o milho setembro, base Campinas, a R$ 81,30. Quando você olha o milho setembro na B3, ele está a R$ 97,50. Ou seja, de 81,30 para 97,50. Vejam vocês que o milho no mercado brasileiro está a cerca de R$ 16 por saca, acima do preço de paridade de exportação. Portanto, o mercado no Brasil segue muito firme, é verdade, só que os atuais níveis de preço já estão muito acima do preço de paridade de exportação. Portanto, aquele produtor que nos assiste, que ainda vai ter milho para comercializar, deveria olhar com muito carinho esse preço futuro na B3, principalmente se protegendo através da compra de seguro de baixa, PUT, ok? Então, para o produtor brasileiro, comprar PUT de milho hoje faz todo sentido para aproveitar esses preços elevados na B3.